Isaías, capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem, para que lhe roubem a presa, e lhe torne o despojo, e a ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar aos que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo. E será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os espados da casa de Jacó e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos
a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Miquimás lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madimena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbaratará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.